Meu nome é Bianca Silva e aos 32 anos eu nunca pensei que minha própria mãe me trairia dessa forma. Trabalhei toda a minha vida adulta para economizar US$ 120 mil, sonhando em comprar minha primeira casa. Então, uma manhã, acordei e descobri minha conta zerada e meu cartão de crédito no limite máximo. Tudo porque me recusei a pagar a dívida de uns R$ 50 mil de compras da minha irmã mais nova, Amanda. A pior parte foi encontrar o bilhete escrito à mão pela minha mãe dizendo: Amanda merecia esse dinheiro mais do que você. O que se seguiu foi a decisão mais difícil da minha vida. Se você quer saber como eu superei essa traição devastadora, certifique-se de clicar no botão de curtir, se inscrever no canal e me dizer nos comentários de onde você está assistindo. Confie em mim, você vai querer ver o que aconteceu quando a polícia apareceu na porta dela. Eu cresci em um bairro modesto de São Paulo, onde a maioria das famílias lutava para chegar ao fim do mês, mas fazia o possível para proporcionar um lar estável para seus filhos. Nossa família começou como o que parecia ser uma unidade normal, com minha mãe, meu pai e eu morando em uma pequena casa de 2 quartos com a pintura desbotada e um piso de madeira que rangia. Meu pai trabalhava como mecânico em uma oficina local, enquanto minha mãe ficava em casa comigo. Aqueles primeiros anos foram relativamente tranquilos, embora o dinheiro sempre fosse curto. Tudo mudou quando eu tinha 12 anos. Meu pai anunciou uma noite, durante um jantar de arroz, feijão e bife, que estava indo embora. Ele havia conhecido outra pessoa, uma garçonete na lanchonete perto de sua oficina. Lembro-me de como minha mãe gritou e atirou pratos contra a parede da cozinha enquanto ele arrumava suas coisas. Ele saiu naquela noite com apenas uma mala de lona e sua caixa de ferramentas, prometendo mandar dinheiro e visitar regularmente. Ambas as promessas se mostraram vazias. Os cheques da pensão alimentícia chegaram irregularmente por cerca de 6 meses antes de pararem completamente. Eu o vi apenas 2 vezes depois daquela noite. Minha mãe mudou depois que meu pai foi embora. O calor que ocasionalmente aparecia através de seu comportamento geralmente severo desapareceu completamente. Ela conseguiu um emprego como recepcionista em um consultório odontológico, saindo cedo todas as manhãs com a maquiagem perfeitamente aplicada, mas com os olhos vazios. Ela começou a namorar quase imediatamente, uma sucessão de homens que raramente duravam mais do que alguns meses. Ela parecia desesperada para não ficar sozinha. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe anunciou que estava grávida. Seu namorado na época, Ricardo, era um caminhoneiro que parecia legal, mas raramente estava por perto. Quando minha irmã Amanda nasceu, Ricardo também já tinha seguido em frente, embora tenha assinado a certidão de nascimento e concordado em pagar a pensão. Diferente do meu pai, ele realmente cumpriu, enviando cheques regularmente até Amanda completar 18 anos. Desde o momento em que Amanda chegou, ficou claro que ela seria o centro do universo da nossa família. Minha mãe a mimava de maneiras que nunca havia feito comigo. Enquanto se esperava que eu fosse autossuficiente desde cedo, Amanda era paparicada e protegida. Minha mãe a chamava de princesa e comprava brinquedos e roupas novas para ela, mesmo quando mal podíamos pagar as compras do supermercado. Aprendi cedo que meu papel era ajudar a cuidar da minha irmã e, fora isso, não atrapalhar. Aos 16 anos, eu já trabalhava depois da escola em um supermercado local, repondo prateleiras e empacotando compras por um salário mínimo. Meus cheques de pagamento iam principalmente para comprar meu próprio material escolar, roupas e economizar o pouco que podia para a faculdade. Minha mãe nunca perguntou como eu gastava meu dinheiro e eu nunca me ofereci para contribuir com as despesas da casa. Aprendi a ser financeiramente independente por necessidade. A faculdade foi uma luta. Eu tinha notas boas no ensino médio, mas não o suficiente para bolsas de estudos substanciais. Fui aceita na Universidade de São Paulo, USP, e me mudei para o alojamento no meu primeiro ano, usando financiamento estudantil. Eu trabalhava em 2, às vezes 3, empregos de meio período simultaneamente, lavando pratos no bandejão, dando aulas particulares para outros alunos e fazendo turnos de fim de semana em uma cafeteria. Cada semestre era um malabarismo financeiro, mas eu estava determinada a me formar sem a dívida esmagadora que atormentava muitos dos meus colegas. Durante esses anos de faculdade, minha mãe e Amanda permaneceram na pequena casa. Eu as visitava para jantares de domingo ocasionais, onde a conversa girava inteiramente em torno de Amanda,
suas notas, seus amigos, suas atividades. Minha mãe havia conseguido um emprego um pouco melhor como gerente de escritório, e Amanda parecia não ter falta de nada. Ela tinha os celulares mais recentes, roupas da moda e participava de atividades extracurriculares caras, como competições de dança e viagens com a escola. Muitas vezes me perguntei como minha mãe pagava por tudo aquilo, mas nunca perguntei. Após a formatura, tive a sorte de conseguir um cargo de nível inicial em uma respeitada empresa financeira no centro de São Paulo. A ironia não passou despercebida. Eu estaria aconselhando outros sobre planejamento financeiro quando minha própria família tinha uma relação tão doentia com o dinheiro. Talvez fosse exatamente por isso que fui atraída para a área. Eu tinha visto em primeira mão os danos que a instabilidade financeira e a má gestão do dinheiro poderiam causar. Meu salário inicial era modesto, mas eu morava com 2 colegas de quarto em um apartamento apertado e economizava religiosamente. Todos os meses, 30% do meu salário ia direto para a poupança, sem exceções. Enquanto meus colegas de trabalho esbanjavam em roupas de grife e viagens de fim de semana, eu comprava minhas roupas de trabalho em liquidações e passava os fins de semana explorando atividades gratuitas pela cidade. Alguns me chamavam de pão dura ao extremo, mas eu chamava isso de segurança. Nos 8 anos seguintes, subi na carreira até me tornar uma consultora financeira plena, com minha própria carteira de clientes. Minhas economias cresceram de forma constante, primeiro chegando a 10 miles, depois com 50 miles e então ultrapassando 6 dígitos. Eu rastreava cada real em planilhas detalhadas, projetando quando finalmente poderia pagar a entrada em um pequeno apartamento. Aquele número, 120 miles, tornou-se minha obsessão, a representação tangível da minha independência. Enquanto isso, Amanda se formou no ensino médio com notas medianas e se matriculou em uma faculdade estadual, com a mensalidade coberta por uma combinação das economias de Ricardo, o pai número 2 e financiamento estudantil. Minha mãe deu a ela uma festa de formatura extravagante que deve ter custado milhares, enquanto minha própria formatura da faculdade foi marcada por um simples jantar em uma pizzaria de bairro. Apesar do favoritismo óbvio e da distância emocional, eu mantinha um relacionamento com minha família. Ainda nos reuníamos nos principais feriados e em jantares de domingo ocasionais. Eu me tornei a rede de segurança da família, aquela para quem ligavam quando o carro precisava de um conserto inesperado ou quando uma conta médica chegava. Eu ajudava onde podia com pequenas quantias, dizendo a mim mesma que era a coisa certa a fazer, mesmo que o ressentimento fervesse sob a superfície. No ano passado, recebi uma promoção substancial no trabalho. Minha lista de clientes havia crescido e minhas estratégias de investimento haviam se mostrado bem-sucedidas, mesmo durante as quedas do mercado. Meu chefe me chamou de diligente e perspicaz, qualidades que me tornavam excelente em ajudar os outros a garantir seu futuro financeiro. A promoção veio com um aumento significativo, acelerando meu cronograma para a compra da casa. Aos 31 anos, eu finalmente estava me aproximando do meu objetivo. Durante nosso jantar de família mensal em janeiro, compartilhei animadamente meus planos de começar a procurar uma casa no verão. Minha mãe assentiu distraidamente enquanto servia a lasanha e rapidamente redirecionou a conversa para Amanda. Olhando para trás, eu deveria ter reconhecido os sinais de que problemas estavam se formando. Mas eu estava muito focada em minha conquista iminente para notar as nuvens de tempestade se acumulando sobre nossa pequena família. 3 anos em sua educação universitária, Amanda chocou a todos ao anunciar que estava abandonando a faculdade para seguir carreira como influenciadora de mídia social. Ela vinha construindo um modesto número de seguidores no Instagram e TikTok, postando vídeos de provador de moda e tutoriais de maquiagem. Ela estava convencida de que estava prestes a estourar e conseguir grandes patrocínios de marcas que a tornariam rica e famosa. Minha mãe, previsivelmente, apoiou essa decisão de todo o coração. Quando expressei preocupações sobre Amanda terminar seu curso primeiro, ou pelo menos ter um plano B, fui imediatamente calada. Você simplesmente não entende como as coisas funcionam hoje em dia, Bia, disse minha mãe, usando o apelido que eu sempre detestei. As mídias sociais é onde o dinheiro está. Amanda tem um talento real para isso. Amanda voltou a morar com minha mãe e converteu o pequeno segundo quarto no que ela chamava de seu estúdio de criação de conteúdo.
Ela gastou centenas de reais em ring lights, cenários e um novo notebook com software de edição de vídeo. Quando perguntei como ela estava financiando essas compras, ela mencionou vagamente parcerias com marcas. Embora eu nunca a tenha visto promovendo nada específico. O que eu notei, no entanto, foi seu estilo de vida cada vez mais luxuoso. Apesar de não ter renda visível, Amanda sempre tinha roupas novas de marcas caras. Suas unhas eram feitas profissionalmente a cada 2 semanas. Ela fazia viagens frequentes ao Rio de Janeiro para o que chamava de eventos de networking, mas que, por suas postagens nas redes sociais, pareciam suspeitamente com maratonas de compras e noitadas em baladas. A primeira vez que Amanda me pediu um empréstimo foi cerca de 6 meses depois que ela largou a faculdade. Ela me ligou em uma tarde de terça-feira, enquanto eu estava entre reuniões com clientes. Bia, preciso de um favorzinho. Ela começou, sua voz assumindo o tom choroso que eu passei a reconhecer como o prelúdio de um pedido. Tenho essa oportunidade incrível de colaborar com outra influenciadora que tem tipo 50 mil seguidores, mas preciso voar para o Rio neste fim de semana e estou um pouco apertada de grana agora. Quão apertada? Perguntei, já abrindo meu aplicativo do banco. Só 500 reais, ela disse rapidamente. Eu te pago de volta no próximo mês, quando o dinheiro do meu patrocínio entrar. Eu transferi o dinheiro imediatamente, sabendo em meu coração que nunca mais o veria, mas dizendo a mim mesma que era um preço pequeno a pagar para ajudar minha irmã a avançar em sua carreira. O próximo pedido veio apenas 3 semanas depois. R$ 1.000 para uma bolsa de grife que ela absolutamente precisava ter para uma próxima reunião com uma marca. Depois, R$ 2.000 para uma câmera profissional. Os valores aumentavam enquanto o tempo entre os pedidos diminuía. Cada empréstimo vinha com promessas de pagamento que nunca se materializavam. Após o 4º ou 5º pedido em tantos meses, eu finalmente estabeleci um limite. Amanda, não posso continuar te emprestando dinheiro, eu disse firmemente ao telefone. Eu tenho meus próprios objetivos financeiros e esses empréstimos estão se acumulando. Nossa, ok, senhorita consultora financeira, ela respondeu, seu tom instantaneamente gélido. Desculpe por pensar que minha própria irmã apoiaria minha carreira. Acho que é pedir demais. Ela desligou na minha cara e, em menos de 1 hora, recebi uma ligação da minha mãe. Como você pôde se recusar a ajudar sua irmã? Ela exigiu. Ela está tentando construir algo e você ganha dinheiro mais do que suficiente para ajudá-la. Mãe, eu ajudo quando posso, mas a Amanda pegou emprestado quase 5 meses de mim nos últimos meses e não pagou nada, expliquei. Eu tenho minhas próprias despesas e metas de economia. Você sempre foi egoísta, Bianca, disse minha mãe. Sua irmã te ajudaria se a situação fosse inversa. Eu me segurei para não dar a resposta óbvia de que Amanda nunca tinha me ajudado com nada e encerrei a ligação o mais educadamente que pude. Por várias semanas depois disso, não recebi nada além de respostas frias às minhas mensagens e ligações para ambas. Então, veio o que agora reconheço como o começo do fim, um jantar de família de domingo no início da primavera. Minha mãe havia preparado uma carne de panela com todos os acompanhamentos, a refeição favorita de Amanda. O esforço em comum deveria ter sido minha primeira pista de que algo estava errado. Estávamos no meio do jantar quando Amanda começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto e arruinando sua maquiagem cuidadosamente aplicada. Tenho algo para contar a vocês duas. Ela soluçou. Estou com problemas. Minha mãe imediatamente correu para o lado dela, acariciando seu cabelo e garantindo que, fosse o que fosse, nós iríamos consertar. Eu permaneci sentada, um nó se formando em meu estômago. A confissão de Amanda veio jorrando entre soluços. Ela não estava ganhando dinheiro nenhum como influenciadora, nem um único centavo. Todas as suas compras, viagens e estilo de vida haviam sido financiados inteiramente por cartões de crédito. Ela havia aberto contas em vários bancos e lojas de departamento, estourando o limite de cada um. Ela agora devia mais de 50 mil em 12 cartões diferentes, e os pagamentos mínimos sozinhos excediam 2 mil mensais. Eu tenho tentado fazer os pagamentos mínimos com novos cartões, mas todos recusaram minhas últimas solicitações. Ela lamentou. As agências de cobrança não param de ligar. Uma delas disse que poderia entrar com uma ação judicial. Minha mãe pareceu chocada por aproximadamente 30 segundos antes de se virar para mim com uma expressão determinada. Bianca, você precisa ajudar sua irmã.
ela afirmou, como se fosse a solução mais óbvia do mundo. Eu quase engasguei com a minha água. Eu preciso o quê? Você tem as economias, ela continuou. Você pode pagar a dívida dela e ela te reembolsa com o tempo. Você sabe como montar um plano de pagamento adequado. É isso que a família faz. Eu fiquei em silêncio, atordoada, tentando processar a audácia desse pedido. Eles queriam que eu entregasse quase metade das economias da minha vida, dinheiro pelo qual sacrifiquei e trabalhei por anos, para tirar Amanda de uma bagunça que ela mesma criou por pura irresponsabilidade. Enquanto isso, Amanda havia parado de chorar e estava me olhando com olhos esperançosos e expectantes. Ela claramente contava com essa solução o tempo todo. Vocês duas já consideraram falência? Finalmente perguntei. Na idade dela, com tempo para reconstruir seu crédito. Falência? Minha mãe ofegou, como se eu tivesse sugerido algo verdadeiramente escandaloso. Ela tem 22 anos. Ela não pode declarar falência. Isso arruinaria o futuro dela. E dar a ela um resgate sem consequências ajudaria o futuro dela como? Contrapus. A conversa degenerou a partir daí. Amanda começou a chorar novamente, me acusando de querer que ela sofresse. Minha mãe ficou cada vez mais agitada, me lembrando de todas as maneiras que ela supostamente havia se sacrificado por mim enquanto eu crescia. Tentei repetidamente sugerir aconselhamento financeiro, consolidação de dívidas, ou até mesmo ajudar Amanda a conseguir um emprego de verdade para começar a resolver a dívida por conta própria. Mas elas não estavam interessadas em soluções que não envolvessem meu talão de cheques. À medida que as vozes ficavam mais altas, notei nossos vizinhos olhando em direção às nossas janelas. Finalmente me levantei, empurrando minha cadeira para trás da mesa com mais força do que o pretendido. Eu não vou pagar 50 mil de dívida de cartão de crédito por maratonas de compras e férias, eu disse com firmeza. Estou disposta a ajudar a Amanda a descobrir suas opções e fazer um plano, mas não vou entregar minhas economias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, algo entre incredulidade e fúria. Amanda afundou na cadeira, não mais chorando, mas parecendo derrotada. Enquanto eu pegava minha bolsa e me preparava para sair, minha mãe falou em um tom baixo e uniforme que me deu um arrepio na espinha. Você vai se arrepender dessa decisão, Bianca. Família cuida da família. Eu deveria ter reconhecido a ameaça em suas palavras, mas estava com muita raiva e magoada para ver. Saí pela porta sem saber que o pior ainda estava por vir. Por 2 semanas após aquele jantar desastroso, meu telefone permaneceu estranhamente silencioso. Sem ligações da minha mãe exigindo que eu reconsiderasse, sem mensagens de voz chorosas de Amanda. O silêncio era ao mesmo tempo um alívio e inquietante. Na minha família, o conflito normalmente significava discussões explosivas seguidas por uma reconciliação relutante, não essa guerra fria de incomunicabilidade. Eu me joguei no trabalho, assumindo clientes adicionais e ficando até tarde no escritório na maioria das noites. A distração era bem-vinda, mas a situação familiar pairava no fundo da minha mente. Eu me pegava verificando meu telefone com mais frequência do que o normal, meio que esperando ver seus nomes na tela. Durante a 3ª semana de silêncio, recebi uma ligação incomum do meu banco. O representante queria verificar se eu havia alterado recentemente meu endereço de correspondência para extratos e cartas. Não, eu não fiz nenhuma alteração, confirmei. Bem, recebemos uma solicitação para atualizar seu endereço na semana passada, explicou o representante. Como não veio através do nosso portal online seguro, queríamos verificar diretamente com você. Agradeci a diligência deles e pedi que anotassem em minha conta para um monitoramento de segurança reforçado. Um calafrio percorreu meu corpo quando terminei a ligação. Alguém tentou redirecionar meus extratos bancários. Dados os eventos recentes, não era difícil adivinhar quem. No dia seguinte, recebi outra ligação, desta vez da minha operadora de cartão de crédito com uma história semelhante. Novamente, alguém tentou alterar meu endereço de correspondência, mas não conseguiu passar pelo processo de verificação de segurança. Mudei imediatamente todas as minhas senhas e perguntas de segurança, certificando-me de usar informações que minha família não saberia. Justo quando minha ansiedade sobre essas tentativas de violação de segurança estava no auge, recebi uma mensagem de texto da minha mãe que era chocantemente casual. Bianca, faz muito tempo. Venha para o jantar amanhã à noite.
Estou fazendo sua carne de panela favorita. O convite era tão normal, tão desprovido de qualquer reconhecimento do nosso último encontro, que momentaneamente me desorientou. Parte de mim queria recusar para manter o limite que eu havia estabelecido. Mas outra parte, a parte que fora programada desde a infância para buscar a aprovação da minha mãe, me impulsionou a aceitar. Estarei aí, respondi. Devo levar alguma coisa? Só você, querida, veio a resposta, o termo carinhoso disparando alarmes. Minha mãe raramente usava termos de carinho comigo, guardando-os para Amanda. Cheguei em casa na noite seguinte com uma sensação de presságio que tentei descartar como paranoia. Minha mãe me cumprimentou com um abraço caloroso, outra raridade que só aumentou minha suspeita. A casa cheirava maravilhosamente bem, rica com o aroma de carne cozida lentamente e ervas. Amanda saiu com amigos esta noite, explicou minha mãe enquanto pegava meu casaco. Achei que seria bom só nós duas jantarmos, como nos velhos tempos. Não existiam velhos tempos, de só nós duas jantando. Não que eu pudesse me lembrar, mas assenti e a segui até a cozinha. A mesa estava posta com a louça boa, aquela geralmente reservada para o jantar de Natal. Uma garrafa de vinho tinto já estava aberta e respirando no balcão. Você parece cansada, Bia, observou minha mãe enquanto me servia uma taça generosa. O trabalho está te deixando muito ocupada. Foram umas semanas agitadas, admiti, aceitando o vinho, apesar de planejar dirigir para casa mais tarde. Uma taça estaria bem. O jantar foi surpreendentemente agradável. Minha mãe fez perguntas sobre meu trabalho, parecendo genuinamente interessada em minhas respostas pela primeira vez. Ela compartilhou fofocas sobre vizinhos e colegas de trabalho, fazendo-me rir com suas imitações perfeitas. Nenhuma vez ela mencionou Amanda ou dinheiro. Parecia um jantar com uma mãe que eu sempre quis, mas nunca tive. Enquanto servia um pudim de leite caseiro de sobremesa, ela reabasteceu minha taça de vinho, apesar do meu fraco protesto. "Mais uma não vai fazer mal", insistiu ela. "Você parece tão tensa. Precisa relaxar mais." A conversa mudou para memórias de infância, principalmente centradas nos poucos bons momentos antes de meu pai ir embora. Minha mãe parecia nostálgica, quase melancólica. "Você era uma criança tão séria, sempre contando sua mesada e planejando o que comprar", ela relembrou. "Tão responsável. Eu sempre soube que você seria bem-sucedida." O vinho estava me fazendo sentir aquecida e um pouco tonta. Eu tinha comido uma refeição completa, mas mesmo uma taça e meia parecia estar me afetando mais do que o normal. Minha mãe continuou falando, sua voz se tornando um tanto distante enquanto eu lutava para me concentrar. "Acho que devo ir para casa em breve", eu disse, minha língua parecendo estranhamente pesada. "Tenho uma reunião com um cliente cedo amanhã. Você parece cansada demais para dirigir", observou minha mãe, seu rosto mostrando uma preocupação que não alcançava seus olhos. "Por que não descansa um pouco no sofá primeiro?" Eu pretendia protestar, insistir que estava bem, mas o quarto começou a girar suavemente. Permiti que ela me levasse até o sofá da sala, onde afundei nas almofadas, agradecida. "Apenas descanse um pouco", ouvia dizer enquanto minhas pálpebras ficavam impossivelmente pesadas. Minha próxima memória clara foi de acordar desorientada na luz cinzenta do amanhecer, ainda no sofá da minha mãe, com um cobertor sobre mim. Minha boca parecia algodão e uma dor de cabeça latejava atrás dos meus olhos. Sentei-me lentamente, tentando juntar as peças do que havia acontecido. Eu tinha adormecido no meio da conversa? Não era do meu feitio apagar depois de uma taça e meia de vinho. Peguei meu telefone para verificar a hora e o encontrei na minha bolsa, que havia sido colocada na mesa de centro. 5h15 da manhã. Eu estava inconsciente por quase 10 horas. À medida que a névoa em meu cérebro começava a se dissipar, notei algo estranho na minha bolsa. Não estava fechada com zíper, como eu sempre a deixava, mas parcialmente aberta. Com uma crescente sensação de pavor, puxei-a para o meu colo e olhei para dentro. Minha carteira estava lá, mas parecia mais grossa do que o normal. Ao abri-la, encontrei não apenas meus próprios cartões de crédito, mas vários outros que não reconheci, todos com o nome de Amanda. Eles tinham sido enfiados atrás da minha identidade. Por que os cartões da Amanda estariam na minha carteira? Levantei-me rápido demais, lutando contra uma onda de náusea e tontura. Algo estava muito errado. Eu precisava sair dali imediatamente, o mais silenciosamente possível. Peguei minhas coisas e saí pela porta da frente sem acordar minha mãe.
No meu carro, examinei os estranhos cartões de crédito mais de perto. Estavam todos com o limite estourado, de acordo com os limites impressos no verso. Amanda ou minha mãe planejavam de alguma forma jogar essa dívida em cima de mim? Dirigi para casa em um estado de alarme confuso, minha dor de cabeça se intensificando a cada quilômetro. Quando cheguei ao meu apartamento, uma terrível possibilidade havia se formado em minha mente, embora eu rezasse para estar errada. Eu não tinha simplesmente adormecido na casa da minha mãe. A sonolência incomum, o apagão de 10 horas, minha bolsa aberta com os cartões da Amanda plantados dentro dela, só poderiam significar uma coisa. Minha própria mãe havia me drogado. Eu mal havia entrado pela porta do meu apartamento quando meu telefone começou a vibrar com notificação após notificação. Mensagens de texto do meu banco sobre atividades incomuns. Alertas da minha operadora de cartão de crédito sobre cobranças excedendo meu limite diário. Confirmações por e-mail de grandes saques. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui digitar minha senha para acessar meu aplicativo bancário. No momento em que o resumo da conta carregou, minhas pernas cederam. Caí no chão da minha entrada, ainda de casaco, enquanto os números aterrorizantes se registravam. O saldo da minha conta poupança, 324,20 reais, ontem mesmo continha 120 mil dólares. Minha conta corrente mostrava um saldo negativo de 52 dólares devido a taxas de cheque especial. Freneticamente, mudei para o aplicativo do meu cartão de crédito. Meu cartão havia sido estourado com saques em dinheiro totalizando R$ 6.400 até o meu limite de crédito. A transação mais recente ocorrera às 2h14 da manhã em um caixa eletrônico a apenas 3 quarteirões da casa da minha mãe. Senti-me fisicamente doente, correndo para o banheiro bem a tempo de vomitar. A percepção do que havia acontecido me atingiu em ondas de horror crescente. Minha mãe me drogara, roubara meu cartão de débito e crédito, enquanto eu estava inconsciente e sistematicamente esvaziara cada conta que eu tinha. A perda total era estarrecedora, 126.400. 8 anos de economia disciplinada e planejamento cuidadoso, desaparecidos em uma única noite. Minhas mãos tremiam enquanto eu ligava para o departamento de fraudes do banco. O representante ouviu com simpatia enquanto eu relatava as transações não autorizadas, mas sua resposta enviou outra onda de náusea através de mim. Vejo aqui que os saques foram feitos usando seu cartão físico e o PIN correto, ele explicou. E as transações ocorreram em vários locais ao longo de várias horas. Nosso sistema de segurança sinalizou a atividade, mas quando tentamos ligar para você para verificação, alguém atendeu e confirmou que as transações eram autorizadas. Meu telefone estava na minha bolsa, ao meu lado, enquanto eu estava drogada e inconsciente. Minha mãe ou Amanda devem ter atendido quando o banco ligou. Preciso relatar isso como fraude, insisti, lutando para manter minha voz firme. Eu estava incapacitada, alguém pegou meus cartões sem permissão. O representante anotou minhas informações e prometeu uma investigação, mas eu podia ouvir o ceticismo em sua voz. Sem provas, seria minha palavra contra os registros de transação. Minha próxima ligação foi para uma operadora do cartão de crédito, onde recebi uma resposta semelhante. Eles concordaram em congelar a conta e investigar, mas me avisaram que a resolução de reclamações de fraude poderia levar semanas ou meses. À medida que o choque inicial começava a desaparecer, uma raiva fria e focada tomou seu lugar. Eu precisava de provas. Tomei um banho rápido, trocando as roupas que usei no jantar, e voltei para a casa da minha mãe. Era um pouco mais de 8 da manhã, e eu sabia por anos de experiência que ela ainda não estaria acordada. Ela sempre foi de dormir até tarde, raramente saindo de seu quarto antes das 10h, nos dias em que não trabalhava. Eu ainda tinha uma chave da casa dos meus tempos de adolescente. Eu aguardei para emergências, nunca imaginando que a emergência seria a criação da minha mãe. Entrei silenciosamente, ouvindo qualquer som de movimento. A casa estava em silêncio. Movi-me metodicamente pela sala e cozinha, procurando por meus cartões ou qualquer evidência do que havia sido feito. Na gaveta de bagunças da cozinha, encontrei recibos de vários caixas eletrônicos mostrando saques em sequências organizadas de 2.000 dólares cada, o máximo diário. Minha mãe esteve ocupada enquanto eu jazia drogada em seu sofá,
dirigindo de caixa em caixa para extrair o máximo de dinheiro possível. Encorajada, rastejei em direção ao quarto da minha mãe. A porta estava entreaberta e eu podia ouvir seu ronco suave lá dentro. Passei direto para o banheiro, onde procurei no armário de remédios. Atrás de um frasco de aspirina, encontrei um frasco de prescrição com o nome da minha mãe. O medicamento era um sonífero forte, um que eu reconheci das minhas próprias crises ocasionais de insônia. A data no frasco mostrava que havia sido reabastecido apenas 2 dias antes do nosso jantar. Na lixeira, parcialmente escondida por lenços de papel, descobri uma garrafa de vinho vazia, idêntica à que tínhamos bebido no jantar. Minha suspeita se solidificou em certeza. Ela havia drogado meu vinho, esperado que eu ficasse inconsciente, então pegado meus cartões e passado a noite esvaziando minhas contas. Voltei para a cozinha, ficando menos cautelosa à medida que minha raiva aumentava. Na escrivaninha da minha mãe, sob uma pilha de contas não pagas, encontrei meu cartão de débito. Na gaveta adjacente estava meu cartão de crédito, junto com um bilhete manuscrito na caligrafia familiar da minha mãe. Amanda precisava mais do que você. Você entenderá um dia. Tirei fotos de tudo com meu celular. Os cartões, o bilhete, os recibos, o frasco de remédio. Enquanto eu fotografava o último recibo, ouvi uma tábua do assoalho ranger atrás de mim. O que você está fazendo? Minha mãe estava na porta, o cabelo despenteado do sono, os olhos se estreitando enquanto ela observava a cena. Eu sei o que você fez, eu disse, minha voz mortalmente calma, apesar da raiva fervendo dentro de mim. Você me drogou e roubou meu dinheiro. Ela não negou, nem sequer vacilou. Em vez disso, cruzou os braços e ergueu o queixo desafiadoramente. Eu fiz o que era necessário para esta família, afirmou ela. Amanda precisa desse dinheiro para resolver a situação dela. Você estava sendo egoísta. Egoísta. A palavra me atingiu como um golpe físico. Você acha que sou egoísta por não querer dar as economias da minha vida? Você tem alguma ideia do quanto eu trabalhei por esse dinheiro? Não seja tão dramática, Bia. Minha mãe suspirou, como se estivéssemos discutindo um suéter emprestado em vez de mais de 100 mil. É só dinheiro. Você pode economizar mais. Amanda precisa dele agora. Onde está? Exigi. Onde está o meu dinheiro? Acabou, respondeu minha mãe, sem rodeios. Eu o transferi para várias contas para pagar as dívidas da Amanda. Parte dele ela precisava para um novo começo. Um novo começo? Repeti incrédula. Com o meu dinheiro? Nós somos uma família, insistiu ela, como se isso explicasse e desculpasse tudo. Famílias compartilham recursos. Você sempre teve mais do que sua cota de tudo. A absurdidade dessa declaração momentaneamente me deixou sem palavras. Eu me sustentei na faculdade, trabalhei em vários empregos desde os 16 anos. Construí minhas economias um horário por vez, através de anos de sacrifício. E minha mãe estava agindo como se eu tivesse sido a privilegiada de alguma forma. Onde está Amanda? Finalmente perguntei. Ela está na casa de uma amiga, respondeu minha mãe. Ela precisava de espaço de todo esse estresse. Então, ela sabe o que você fez. Ela sabe que estamos ajudando ela, disse minha mãe evasivamente. Peguei meu telefone e o ergui, mostrando as fotos que tirei. O que você fez não foi ajudar, eu disse friamente. Foi roubo, e me drogar foi agressão. São crimes graves, mãe. Pela primeira vez, um vislumbre de incerteza cruzou seu rosto. Você não iria à polícia, disse ela, mas havia uma pergunta em seu tom. Não contra sua própria mãe. Me teste. Desafiei, encontrando seu olhar firmemente. Você roubou todas as economias da minha vida. O que você achou que aconteceria? Você vai me perdoar, insistiu ela, embora parecesse menos certa agora. Quando você se acalmar, vai entender. Foi para o bem. Reuni minhas evidências, incluindo meus cartões recuperados, e me dirigi para a porta. Quando alcancei a maçaneta, minha mãe me chamou. Bianca, não faça nada de que vá se arrepender. Eu me virei para ela, uma clareza triste me invadindo. Eu já me arrependo de cada momento em que confiei em você, respondi, e de cada real que já dei a esta família. Isso acaba agora. Saí pela porta, minha mente já formulando um plano. Isso não era mais apenas sobre dinheiro. Era sobre justiça, limites e finalmente, me defender contra as pessoas que se aproveitaram de mim a vida inteira.
Na segurança do meu carro, estacionado a um quarteirão da casa da minha mãe, me permiti 5 minutos para desabar. Eu soluçava, batendo no volante com as palmas das mãos, liberando o choque e a traição que ameaçavam me sobrecarregar. 5 minutos de emoção crua, cronometrados precisamente no meu telefone. Então, respirei fundo 3 vezes, sequei o rosto e entrei em modo de ação. Minha primeira parada foi a delegacia. Hesitei no estacionamento, o peso do que estava prestes a fazer pesando em meu peito. Eu realmente iria prestar queixa contra minha própria mãe? A memória de seu rosto sem remorso e as contas bancárias vazias endureceram minha resolução. Sim, eu iria. A escrivã de plantão, uma mulher na casa dos 50 anos com olhos gentis e um ar prático, ouviu pacientemente enquanto eu explicava a situação. Mostrei a ela as fotos das evidências e as notificações bancárias no meu telefone. Gostaria de registrar um boletim de ocorrência por furto e possivelmente agressão. Afirmei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Furto de um membro da família pode ser complicado, reconheceu a policial. Você tem prova de que não autorizou esses saques? Tenho prova de que fui drogada sem meu conhecimento e que meus cartões foram pegos enquanto eu estava inconsciente. Respondi, mostrando a ela as fotos do remédio para dormir e dos meus cartões encontrados na escrivaninha da minha mãe. A expressão da policial ficou mais séria. Ela chamou um delegado especializado em crimes financeiros e eu repeti minha história. Entendo como isso deve ser difícil, Sra. Silva, disse o delegado. Casos de furto familiar estão entre os mais desafiadores emocionalmente, mas o que sua mãe fez constitui vários crimes graves, independentemente da conexão familiar. Forneci a eles todos os detalhes de que precisavam, o nome completo e endereço da minha mãe, as informações de Amanda, o valor exato roubado e as evidências que eu havia reunido. O delegado explicou que eles precisariam investigar antes de determinar se as acusações seriam formalizadas, mas o processo havia começado oficialmente. Minha próxima parada foi meu banco. Encontrei-me com o gerente da agência, um homem que eu conhecia há anos, através do meu trabalho de consultoria financeira. Seu choque com minha situação rapidamente se transformou em eficiência profissional, enquanto ele me ajudava a preencher os relatórios formais de fraude e a iniciar o processo de tentar recuperar meus fundos. Precisaremos congelar quaisquer contas para as quais o dinheiro foi transferido, ele explicou. Você sabe para onde os fundos foram? Acredito que foram para pagar as dívidas do cartão de crédito da minha irmã em várias contas, eu disse, e possivelmente alguns saques em dinheiro. Ele fez anotações e me garantiu que rastreariam as transações da melhor forma possível. Ele também me emitiu novos cartões com números diferentes e me ajudou a configurar protocolos de segurança aprimorados para todas as minhas contas. No final da tarde, eu estava mentalmente exausta, mas não terminada. Dirigi até o escritório de Martin Schneider, um amigo advogado especializado em crimes financeiros. Martin tinha sido meu cliente por anos antes de desenvolvermos uma amizade. Ele concordou em me ver imediatamente quando liguei, explicando que era uma emergência. Em seu escritório confortável com vista para o centro de São Paulo, expus toda a situação novamente. Martin ouviu sem interromper, ocasionalmente fazendo anotações. Bianca, não sei o que dizer, exceto que sinto muito que isso tenha acontecido com você, disse ele quando terminei. Do ponto de vista legal, você tem um caso muito forte, tanto para acusações criminais quanto para uma ação civil para recuperar os danos. Mesmo sendo minha mãe? Perguntei. O status familiar não isenta alguém da lei, explicou Martin. Na verdade, em algumas jurisdições, o furto de um membro da família é considerado uma quebra de dever fiduciário, o que pode acarretar penalidades agravadas. Discutimos minhas opções longamente. As acusações criminais seriam movidas pelo Ministério Público se a investigação policial as apoiasse. Separadamente, eu poderia entrar com uma ação civil para recuperar os fundos roubados e, possivelmente, danos adicionais. Martin concordou em me representar na questão civil e em fazer a ligação com os promotores criminais. E a Amanda? Perguntei. Ela pode não ter roubado o dinheiro diretamente, mas quase certamente sabia e se beneficiou dele. Martin assentiu, pensativo. Se ela recebeu conscientemente fundos roubados, ela poderia ser acusada como cúmplice ou por receptação de bens roubados. No mínimo, ela provavelmente seria nomeada na ação civil para recuperar quaisquer fundos que foram para pagar suas dívidas. Depois de sair do escritório de Martin, fiz check-in em um hotel.
Não conseguia me encarar voltar ao meu apartamento, onde cada canto me lembrava da minha segurança financeira destruída e da confiança traída. Eu precisava de um terreno neutro para pensar e planejar. No meu quarto de hotel, pedi serviço de quarto. Não porque estivesse com fome, mas porque sabia que precisava comer. Enquanto beliscava um club sandwich, fiz uma lista de medidas de segurança adicionais. Liguei para minha operadora de telefonia para mudar meu número. Entrei em contato com os 3 principais birôs de crédito para colocar um congelamento em meus relatórios de crédito. Mudei todas as senhas de todas as contas que tinha, criando novas e complexas que minha família nunca adivinharia. Também liguei para o meu chefe para pedir alguns dias de folga, explicando vagamente que estava lidando com uma emergência familiar. Ele foi compreensivo, sempre tendo apreciado minha dedicação e raramente tirado folga. Por volta das 8 daquela noite, meu novo telefone tocou com um número que eu não reconheci. Atendi com cautela. Como você pôde? A voz da minha mãe veio, tremendo de raiva. A polícia veio na minha casa fazendo perguntas. Disseram que você prestou queixa me acusando de roubo. Eu prestei. Confirmei, minha voz firme. Porque você roubou de mim. Eu sou sua mãe, ela quase gritou. Você não manda que a polícia atrás da sua mãe. Você me drogou e roubou as economias da minha vida, respondi uniformemente. O que você esperava que eu fizesse? Eu esperava que você fosse uma filha decente e ajudasse sua família. A fúria em sua voz era palpável. Agora você me humilhou na frente de toda a vizinhança, a senhora. Oliveira, da casa ao lado, viu a viatura da polícia. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de cometer múltiplos crimes, sugeri. A conversa degenerou a partir daí, com minha mãe alternando entre me xingar e tentar me fazer sentir culpada. Permaneci calma, repetindo os fatos simples até que ela finalmente desligou na minha cara. Menos de 1 hora depois, Amanda ligou, soluçando histericamente. Como você pôde fazer isso com a mamãe? Ela lamentou. A polícia veio e a interrogou como se ela fosse algum tipo de criminosa. Ela é uma criminosa, Amanda, afirmei claramente. Ela me drogou e roubou mais de 90 bases. Ela só estava tentando me ajudar, protestou Amanda. Você estava sendo tão teimosa. Você com todo aquele dinheiro parado no banco enquanto eu estou me afogando em dívidas. Era o meu dinheiro, Amanda, enfatizei. Dinheiro pelo qual trabalhei por anos para economizar. Se você precisava de ajuda, havia maneiras legais de pedir. Então você vai mandar sua própria mãe para a cadeia? Ela exigiu, sua voz se elevando. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo que foi roubado, respondi. Onde está o dinheiro, Amanda? Ela ficou em silêncio por um momento. Eu usei para pagar meus cartões de crédito. Ela finalmente admitiu. E consegui um apartamento em Pinheiros. O depósito calção e o primeiro e último mês de aluguel foram muito caros e eu precisava de móveis. Então você sabia, confirmei. Você sabia que a mamãe roubou de mim e gastou o dinheiro mesmo assim. Ela disse que você nos perdoaria eventualmente. Amanda lamentou. Que era apenas um empréstimo até eu deslanchar minha carreira de influenciadora. Encerrei a ligação sentindo-me estranhamente calma. Qualquer dúvida remanescente sobre seguir com as acusações havia desaparecido. Elas não apenas roubaram de mim, mas realmente acreditavam que tinham o direito de fazê-lo. Elas esperavam que eu simplesmente aceitasse e seguisse em frente. Antes de ir para a cama, instalei pequenas câmeras de segurança sem fio no meu quarto de hotel, posicionando-as para capturar a porta e o quarto principal. Eu não acreditava realmente que minha mãe tentaria me encontrar aqui, mas a violação dos meus limites me deixou vulnerável e exposta. Enquanto eu estava deitada na cama desconhecida, olhando para o teto, percebi que havia entrado em território desconhecido. Pela primeira vez na minha vida, eu estava estabelecendo um limite com minha família, que não podia ser cruzado ou ignorado. Não haveria como varrer isso para debaixo do tapete, nem perdão relutante durante um jantar de família. Eu havia iniciado um processo legal que forçaria a responsabilização. O pensamento era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente libertador. Eu passei minha vida inteira sendo a responsável, a provedora, a rede de segurança. Eu havia aceitado a distância emocional e a manipulação ocasional como o preço para manter os laços familiares. Mas este roubo havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Ao me defender, eu estava reivindicando não apenas minha segurança financeira,
mas meu autorrespeito. Adormeci naquela noite com meu telefone por perto, configurado para gravar quaisquer chamadas que pudessem chegar. Eu não seria mais pega de surpresa. A partir de agora, toda interação com minha família seria documentada, toda conversa preservada como evidência potencial. A filha que eles davam como certa se foi. Em seu lugar, havia uma mulher determinada a ver a justiça ser feita, não importando o custo. Pelas próximas 3 semanas, vivia em um estranho limbo de quartos de hotel e reuniões legais. A investigação prosseguiu metodicamente, com os investigadores entrevistando funcionários do banco, coletando imagens de vigilância dos caixas eletrônicos e construindo um caso. Meu advogado, Martin, me manteve atualizada sobre cada desenvolvimento, preparando-me para o que viria a seguir. Enquanto isso, encontrei um pequeno apartamento mobiliado para alugar mês a mês. Eu não suportava voltar para o meu antigo lugar, onde cada canto me lembrava dos meus planos destruídos. O novo apartamento era estéril e impessoal, mas parecia seguro. Instalei fechaduras adicionais e um sistema de segurança, medidas que pareceriam paranoicas apenas um mês antes, mas agora pareciam necessárias. Minha mãe tentou repetidamente entrar em contato comigo, alternando entre mensagens de voz raivosas, exigindo que eu retirasse as queixas, e apelos chorosos sobre lealdade familiar. Amanda apareceu no meu local de trabalho uma vez, causando uma cena na recepção antes que a segurança a escoltasse para fora. Eu mantive meu silêncio, comunicando-me apenas através de Martin. Então veio a ligação que eu estava ao mesmo tempo temendo e esperando. O promotor de justiça havia analisado as provas e decidido apresentar as acusações. Mandados de prisão haviam sido emitidos para minha mãe e Amanda. Furto qualificado, estelionato e, no caso da minha mãe, lesão corporal pela dopagem. O delegado encarregado do meu caso queria que eu soubesse que os policiais chegariam à casa da minha mãe na manhã seguinte para efetuar as prisões. "Você quer estar presente?" perguntou o delegado. Algumas vítimas acham que isso proporciona um encerramento. Considerei recusar, imaginando o processo à distância. Mas algo em mim precisava testemunhar, ver com meus próprios olhos que havia consequências para o que elas tinham feito comigo. "Gostaria de observar à distância", eu disse. "Não quero interagir com elas, mas quero estar lá." O delegado me deu os detalhes. Uma chegada às 7h30 da manhã, na casa da minha mãe. Eles chegariam sem sirenes, fariam as prisões e transportariam as 2 mulheres para a delegacia para o registro. Naquela noite, mal dormi. Questionei minha decisão repetidamente, perguntando-me se estava sendo dura demais, se havia outro caminho. Mas toda vez que a dúvida surgia, eu me lembrava do cálculo frio envolvido em me drogar, dos saques sistemáticos de múltiplos caixas eletrônicos, da completa falta de remorso. Isso não foi um lapso momentâneo de julgamento. Foi um crime premeditado. Cheguei na rua da minha mãe às 7h15 da manhã seguinte, estacionando meu carro alugado a meio quarteirão de distância, com uma visão clara da casa. O bairro estava quieto, com apenas algumas pessoas saindo para o trabalho cedo. Exatamente às 7h32, viaturas descaracterizadas e uma viatura de patrulha pararam em frente à casa. 4 policiais se aproximaram da porta, enquanto outros permaneceram perto dos veículos. O delegado bateu com firmeza, o som ecoando na quietude da manhã. Após um longo momento, a luz da varanda se acendeu e minha mãe abriu a porta de roupão, parecendo confusa. Não consegui ouvir a troca de palavras, mas vi sua expressão mudar de confusão para choque e para raiva. Ela tentou fechar a porta, mas um policial a bloqueou com o pé enquanto continuava a falar calmamente. Depois do que pareceu uma eternidade, minha mãe recuou, permitindo que os policiais entrassem. 10 minutos depois, eles emergiram com ela e Amanda, agora vestidas de jeans e moletom, com as mãos algemadas para trás. Amanda chorava histericamente, o rosto manchado e inchado. Minha mãe caminhava rigidamente, com a cabeça erguida, examinando a rua como se procurasse algo ou alguém. Seus olhos se fixaram no meu carro, e mesmo daquela distância, eu soube que ela me havia visto. Ela parou de andar, fazendo com que o policial que a guiava pausasse. Ela olhou diretamente para mim. Sua expressão era uma mistura de fúria e traição. Então, ela gritou algo que não conseguia ouvir antes de ser firmemente conduzida para a viatura. Vários vizinhos haviam saído para suas varandas ou estavam observando das janelas.
A natureza pública da prisão garantiria que todos no bairro soubessem o que havia acontecido. Não haveria como se esconder atrás de explicações vagas ou mentiras. Enquanto a viatura se afastava, fiquei sentada no meu carro esperando por alguma resposta emocional. Culpa, satisfação, luto. Em vez disso, senti um vazio estranho, como se estivesse assistindo a uma cena da vida de outra pessoa. Liguei o carro e dirigi até a cafeteria onde combinei de encontrar Martin antes de ir para a delegacia. O processo de registro foi demorado. Martin e eu esperamos em uma sala de interrogatório na delegacia, onde o delegado nos atualizava periodicamente. Minha mãe e Amanda foram fotografadas, tiveram suas impressões digitais coletadas e aguardavam sua primeira audiência com um juiz, que estabeleceria a fiança. Com base na natureza das acusações e na falta de antecedentes criminais, Martin esperava que ambas fossem liberadas sob fiança naquela tarde. Elas provavelmente receberão um defensor público, mas podem contratar um advogado particular, explicou Martin. De qualquer forma, este é apenas o começo do processo. Casos criminais geralmente levam meses para serem resolvidos, às vezes mais se forem a julgamento. Quais são as chances disso? Perguntei. De um julgamento? Honestamente, Martin parecia pensativo. Dada a evidência, um acordo judicial é mais provável. O promotor provavelmente oferecerá acusações reduzidas em troca de confissões de culpa, mas depende em parte de seus advogados e em parte de sua disposição para admitir a culpa. Por volta do meio-dia, recebemos a notícia de que ambas as mulheres haviam comparecido perante o juiz. A fiança foi estabelecida em 25 mil alhos para minha mãe e em 15 mil alhos para Amanda. Nenhuma delas conseguiu pagar a fiança imediatamente, então permaneceriam sob custódia até que o dinheiro pudesse ser arranjado. Elas têm alguém que possa pagar a fiança? O delegado me perguntou. Eu balancei a cabeça. Não que eu saiba. Minha mãe tem uma irmã em Minas Gerais, mas elas não se falam há anos. As amigas da Amanda são principalmente outras influenciadoras em dificuldades. Elas não têm esse tipo de dinheiro. No final da tarde, soubemos que minha mãe conseguiu entrar em contato com sua irmã distante, que concordou em pagar a fiança de ambas. Elas seriam liberadas à noite, com as datas do tribunal marcadas para o mês seguinte. Quando eu estava me preparando para sair da delegacia, o delegado que supervisionou a prisão se aproximou de mim. Senhora Silva, eu queria dizer que você lidou com esta situação difícil com uma compostura notável, disse ele. Muitas vítimas de crimes financeiros familiares acabam retirando as queixas devido à pressão ou culpa. Sua disposição em seguir em frente tornou nosso trabalho possível. Suas palavras me tocaram mais profundamente do que eu esperava. Na minha família, eu nunca havia recebido validação por me defender. Ter um profissional reconhecendo a dificuldade do que eu estava fazendo foi surpreendentemente curativo. No dia seguinte, recebi um grande envelope pardo no meu apartamento temporário. Ele continha uma cópia das acusações formais apresentadas contra minha mãe e irmã, juntamente com uma medida protetiva que as proibia de tentar se comunicar comigo fora dos canais legais. Martin havia providenciado essa proteção sem que eu pedisse, entendendo instintivamente que eu precisaria de uma barreira contra a manipulação emocional delas. Nas semanas que se seguiram, o processo legal avançou de forma metódica. Meu banco conseguiu congelar algumas das novas contas de Amanda, recuperando cerca de 30 mil do meu dinheiro. Outros 20 mais foram encontrados na conta pessoal da minha mãe, intocados. Os 76 mil vales restantes haviam sido usados para pagar os cartões de crédito de Amanda e para a compra à vista de móveis e eletrônicos para seu novo apartamento, a maior parte dos quais estava sendo recuperada pela polícia como prova. Enquanto isso, a notícia do que havia acontecido se espalhou por nossa família estendida. Minha mãe aparentemente vinha ligando para parentes com sua versão dos eventos, retratando-se como uma mãe preocupada que apenas pegou dinheiro emprestado de sua filha ingrata para ajudar sua filha mais nova. Alguns parentes acreditaram nela, ligando para mim para expressar seu choque por eu mandar minha própria mãe para a cadeia por causa de dinheiro. Outros, que haviam testemunhado a manipulação da minha mãe ao longo dos anos, entraram em contato com apoio. Meu pai, com quem eu não falava há mais de 15 anos, de alguma forma conseguiu meu novo número e ligou uma noite. Bia, é o seu pai, disse ele quando atendi, sua voz ao mesmo tempo familiar e estranha.
Eu soube do que aconteceu com sua mãe e o dinheiro. Eu esperei, esperando que ele tentasse me convencer a retirar as queixas, como outros haviam feito. Eu só queria dizer que sinto muito. Ele continuou, me surpreendendo. Eu sei que não estive presente para você enquanto crescia, e talvez se eu estivesse, as coisas teriam sido diferentes. O que sua mãe fez foi errado, e você tem todo o direito de seguir com as acusações. Seu apoio inesperado trouxe lágrimas aos meus olhos. Obrigada por dizer isso, consegui dizer. Significa muito. Tivemos uma conversa estranha, mas curativa, colocando em dia anos de separação. Ele estava casado novamente, com 2 enteados adolescentes, morando na Bahia e trabalhando como empreiteiro. Concordamos em manter contato. Um pequeno raio de luz na nuvem escura dos eventos recentes. 1 mês após as prisões, a audiência preliminar foi realizada. Tanto minha mãe quanto Amanda compareceram ao tribunal com seus advogados. Minha mãe conseguiu contratar um advogado particular, enquanto Amanda era representada por um defensor público. Ambas se declararam inocentes, apesar das provas esmagadoras. Quando saímos do tribunal, Amanda se aproximou de mim no corredor, ignorando a ordem de restrição. Bia, por favor, ela implorou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não sabia que ela ia te drogar. Juro, eu só pensei que ela ia te pedir o dinheiro de novo. Amanda, você não pode falar comigo. Lembrei-a firmemente. Isso viola a ordem judicial. Eu não roubei seu dinheiro, insistiu ela. Eu só aceitei a ajuda da mamãe com as minhas dívidas. Isso não é crime. Seu advogado rapidamente a puxou para longe, sussurrando urgentemente em seu ouvido. O encontro me deixou abalada, mas ainda mais resoluta. Mesmo agora, enfrentando acusações criminais, nenhuma delas estava disposta a assumir total responsabilidade por suas ações. Naquela noite, Martin ligou com notícias. O promotor havia oferecido acordos de delação premiada para ambas as mulheres. Minha mãe poderia se declarar culpada de furto e lesão corporal com tempo de prisão reduzido se concordasse com a restituição total. Amanda poderia se declarar culpada de receptação de bens roubados com liberdade condicional se devolvesse todos os bens recuperáveis e concordasse com um plano de pagamento para o resto. A bola está no campo delas agora, explicou Martin. Elas têm 1 semana para aceitar os acordos ou prosseguir para o julgamento. 3 dias depois, o advogado de Amanda contatou Martin. Ela estava disposta a aceitar o acordo, admitindo seu papel e concordando em devolver tudo o que foi comprado com o dinheiro roubado. Minha mãe, no entanto, estava resistindo, ainda insistindo que não havia feito nada de errado. O contraste entre suas respostas não me surpreendeu. Amanda, com todos os seus defeitos, era jovem e assustada com a realidade de um possível tempo na prisão. Minha mãe tinha uma vida inteira justificando suas ações e se acreditando acima das consequências. No último dia para aceitar o acordo, minha mãe finalmente cedeu. Seu advogado informou ao promotor que ela aceitaria os termos, declarando-se culpada das acusações reduzidas em troca de uma sentença de 6 meses em regime fechado, 3 anos de liberdade condicional e restituição total de todos os fundos não recuperados. A audiência de sentença foi marcada para a semana seguinte. Eu teria-lhe a permissão de fazer uma declaração de impacto da vítima, se quisesse. Martin me aconselhou a preparar uma, explicando que poderia ser catártico e se tornaria parte do registro oficial. Passei dias redigindo e reescrevendo minha declaração, tentando encontrar as palavras para expressar o quão profundamente a traição delas me afetou. No final, escrevi com o coração sobre confiança, família e o longo caminho para reconstruir o que havia sido destruído. Não apenas minhas finanças, mas meu senso de segurança e pertencimento. Quando o dia chegou, fiquei no tribunal de frente para minha mãe e irmã diretamente pela primeira vez desde suas prisões. Falei de forma clara e calma. Minha voz firme, apesar da emoção por trás de minhas palavras. O dinheiro que foi tirado de mim representava anos de trabalho duro e sacrifício, eu disse. Mas o que dói mais profundamente é saber que as pessoas que deveriam ter me protegido e apoiado, em vez disso, me viram apenas como um recurso a ser explorado. Nenhuma quantia de restituição pode reparar a confiança quebrada. No entanto, acredito na responsabilização e espero que essas consequências levem a uma reflexão e mudança genuínas. Ao voltar para o meu lugar, encontrei o olhar da minha mãe.
Pela primeira vez, desde que essa provação começou, ela não parecia zangada ou desafiadora, mas triste. Foi um pequeno vislumbre de algo que eu raramente via nela. Emoção genuína, sem manipulação por trás. O juiz a sentenciou de acordo com os acordos de delação. Minha mãe começaria a cumprir sua pena de prisão imediatamente. Amanda ficaria em liberdade condicional por 2 anos, com aconselhamento financeiro obrigatório e serviço comunitário. Ambas seriam responsáveis pelos pagamentos de restituição até que o valor total fosse reembolsado. Enquanto eram conduzidas para fora do tribunal, Amanda se virou e sussurrou com os lábios: "Me desculpe." Minha mãe manteve os olhos para frente, a postura rígida. As portas se fecharam atrás delas, e um capítulo da minha vida se fechou com isso. Fora do tribunal, repórteres de estações de notícias locais esperavam, tendo percebido a natureza incomum do caso. Recusei-me a comentar, deixando Martin fazer uma breve declaração sobre a importância de tratar crimes financeiros com seriedade, independentemente dos laços familiares. Caminhei para o meu carro sozinha, sentindo-me mais leve do que nos últimos meses. O processo legal não tinha sido fácil e o custo emocional fora imenso. Mas, talvez pela primeira vez na minha vida, eu havia me posicionado firmemente por mim mesma, recusando-me a ser manipulada ou explorada. O custo fora alto, perder minha família como eu a conhecia. Mas a clareza e o autorrespeito que ganhei eram inestimáveis. 6 meses se passaram em um borrão de reconstrução. Mudei-me para um novo apartamento em uma parte diferente da cidade, um lugar onde minha mãe e Amanda não me encontrariam facilmente quando as restrições legais terminassem. Meu banco conseguiu recuperar cerca de metade das minhas economias roubadas através do congelamento de contas e da venda de itens comprados com o dinheiro roubado. Os pagamentos de restituição ordenados pelo tribunal eventualmente restaurariam o resto, embora eu soubesse que levaria anos. Minha mãe cumpriu sua sentença de 6 meses sem buscar liberdade antecipada. De acordo com seu oficial de condicional, que me mantinha atualizada sobre o caso, ela havia sido uma detenta modelo, participando de programas de aconselhamento e trabalho. Amanda cumpriu todos os termos de sua liberdade condicional, frequentando aulas semanais de gestão financeira e mantendo um emprego estável em uma loja de varejo local. Seus sonhos de influenciadora foram deixados de lado, pelo menos temporariamente. A parte profissional da minha vida se estabilizou mais rapidamente do que a pessoal. Meu chefe foi surpreendentemente compreensivo quando finalmente expliquei a situação completa, até me oferecendo um adiantamento do meu bônus de fim de ano para ajudar com as despesas imediatas. Meus clientes permaneceram leais, e eu me joguei no trabalho com foco renovado, encontrando consolo em ajudar os outros a garantir seu futuro financeiro quando o meu havia sido tão dramaticamente abalado. A terapia se tornou uma constante semanal, um espaço seguro para processar as emoções complicadas da traição familiar. Minha terapeuta, Dra. Lins, era especializada em trauma familiar e me ajudou a reconhecer padrões que eu nunca tinha visto antes. Como eu havia sido escalada como a provedora da família desde cedo, como minhas conquistas haviam sido simultaneamente exploradas e minimizadas, como meus limites haviam sido consistentemente violados ao longo da minha vida. Família não significa acesso ilimitado a você ou aos seus recursos, lembrou-me a Dra. Lins durante uma sessão particularmente difícil. Famílias saudáveis respeitam limites. Elas celebram os sucessos umas das outras sem ciúmes ou sentimento de direito. Essas palavras ressoaram profundamente. Eu sempre presumi que o problema era eu, que de alguma forma eu era deficiente como filha e irmã por querer reconhecimento e autonomia. Reconhecer que a disfunção estava no sistema familiar, não no meu desejo natural por respeito, foi uma mudança profunda. Meu 303º aniversário veio e passou tranquilamente. Em vez de me forçar a suportar um jantar de família desconfortável como eu fazia todos os anos, celebrei com um pequeno grupo de amigos em um restaurante à beira-mar. Eram pessoas que me valorizavam por mim mesma, não pelo que eu podia lhes fornecer. O contraste foi impressionante e curativo. Um ponto positivo inesperado durante este período foi minha reconexão com meu pai. Nossas tímidas ligações telefônicas evoluíram para videochamadas regulares.
Ele voou para São Paulo para me visitar 3 meses após a sentença e passamos um fim de semana nos conhecendo como adultos. Ele não era perfeito e nosso relacionamento tinha muito terreno perdido a recuperar. Mas seu simples reconhecimento de falhas passadas e apoio atual forneceram um modelo de como conexões familiares saudáveis poderiam ser. Lembro-me de vê-lo embarcar em seu voo de volta, este homem que fora em grande parte um estranho por a maior parte da minha vida, e sentir uma mistura confusa de tristeza e esperança. A reconstrução era possível, mas exigia um reconhecimento honesto do dano e um esforço genuíno para mudar, não apenas desculpas vazias ou exigências de perdão. O dia mais difícil veio quando minha mãe foi libertada da prisão. Seu oficial de condicional ligou para me informar, garantindo-me que a medida protetiva permanecia em vigor e que ela havia conseguido moradia com sua irmã em Minas Gerais. Apesar dessas garantias, eu me vi assustada com sombras por semanas, meio que esperando encontrá-la, esperando do lado de fora do meu escritório ou do novo apartamento. Por volta do 4º mês após sua libertação, recebi uma carta oficial encaminhada através de Martin. Era da minha mãe, manuscrita em papel pautado. Bianca, começava a carta. Tive muito tempo para pensar sobre o que aconteceu e meu papel nisso. Os programas de aconselhamento aqui me ajudaram a ver coisas que eu nunca quis admitir antes. O que eu fiz com você foi errado. Não há desculpa para te drogar, pegar seu dinheiro ou trair sua confiança. Você trabalhou duro por tudo que tem, e eu não tinha o direito de tirar isso de você. Eu sempre tive ciúmes da sua independência e sucesso. Em vez de me orgulhar da mulher notável que você se tornou, em grande parte sem minha ajuda, eu te ressenti por não precisar de mim. Eu favoreci Amanda porque ela permaneceu dependente de mim, o que me fazia sentir importante e necessária. Sei que um pedido de desculpas não pode desfazer o mal que causei, e você não tem obrigação de me perdoar ou me permitir voltar à sua vida. Estou escrevendo não para pedir perdão, mas para reconhecer a verdade do que fiz e assumir total responsabilidade por isso. Continuarei a fazer os pagamentos de restituição conforme ordenado pelo tribunal e estou comprometida em me tornar uma pessoa melhor, quer você escolha ou não falar comigo novamente. Li a carta várias vezes, procurando pelo subtexto manipulador que eu esperava das comunicações da minha mãe. Para minha surpresa, não encontrei nenhum. Não havia desculpas, nenhuma culpa sutil, nenhuma expectativa de reconciliação. Talvez pela primeira vez, minha mãe parecia estar me vendo como uma pessoa separada, com sentimentos e limites válidos, não apenas uma extensão de si mesma ou um recurso a ser explorado. Eu não respondi imediatamente. Levei a carta para minha próxima sessão de terapia, onde a doutora Lins e eu a dissecamos completamente. Isso parece uma percepção genuína, observou ela. O reconhecimento do ciúme é particularmente significativo. Dito isso, uma carta não apaga uma vida inteira de padrões de comportamento. Se você optar por responder ou eventualmente reconstruir um relacionamento, proceda com extrema cautela e mantenha limites firmes. Levei seu conselho a sério. 2 semanas depois, enviei uma breve resposta neutra através de Martin, acusando o recebimento de sua carta e expressando apreço por suas percepções, mas sem fazer promessas sobre contato futuro. Amanda entrou em contato em seguida, também através dos canais legais apropriados. Sua carta era menos perspicaz, mas igualmente cheia de remorso. Ela admitiu saber do roubo assim que aconteceu e usar o dinheiro apesar de suspeitar de sua origem. Ela descreveu sua vergonha ao encarar colegas de trabalho e amigos após sua prisão e a experiência humilhante de trabalhar no varejo depois de anos fingindo ser uma influenciadora prestes a ter sucesso. Eu sempre te admirei, ela escreveu, embora nunca tenha demonstrado. Você parecia tão confiante e organizada. Eu tinha ciúmes e queria o que você tinha sem fazer o trabalho que você fez para conseguir. Sinto muito pela dor que te causei. Minha resposta a ela foi semelhante. Um reconhecimento cauteloso de seu pedido de desculpas, sem promessas. À medida que o aniversário de 1 ano do roubo se aproximava, encontrei-me em um lugar que nunca esperei. Financeiramente, eu estava me recuperando, com cerca de 70% das minhas economias restauradas através de esforços de recuperação e pagamentos de restituição. Eu havia ajustado meu cronograma de compra da casa,
mas não o abandonei totalmente. Meu novo objetivo era para daqui a 2 anos, e desta vez eu havia tomado medidas de segurança adicionais para proteger meus ativos. Emocionalmente, a cura era mais complexa, mas igualmente real. A traição me forçou a confrontar verdades dolorosas sobre a dinâmica da minha família e minha própria tendência a aceitar maus tratos como normais. Através da terapia e do apoio de amigos genuínos, eu estava aprendendo a me valorizar de maneiras que minha família nunca havia feito. Comecei a me comunicar cautelosamente com Amanda por e-mail, mantendo limites claros, mas deixando a porta aberta para um relacionamento potencialmente mais saudável no futuro. Nossas trocas eram hesitantes, mas mais honestas do que qualquer conversa que já tivemos enquanto crescíamos. Ela ainda estava encontrando seu caminho, mas a experiência humilhante parecia ter iniciado uma maturação genuína. Com minha mãe, permaneci mais distante, embora tivesse concordado em receber atualizações sobre seu progresso através de sua conselheira. Ela havia mantido a sobriedade desde sua libertação, estava trabalhando meio período em uma biblioteca local e continuava a frequentar sessões de terapia semanais. Eram passos positivos, mas a quebra de confiança fora profunda demais para eu considerar contato direto. No entanto, o resultado mais inesperado deste doloroso capítulo foi meu crescente senso de liberdade. Por anos, carreguei o peso de ser a responsável, a rede de segurança da família, aquela que sacrificaria suas próprias necessidades pelos outros. Esse peso havia sido levantado. Não da maneira que eu teria escolhido, mas permanentemente, no entanto. Eu havia construído uma família escolhida de amigos que celebravam meus sucessos sem se sentirem ameaçados por eles, que respeitavam meus limites sem se ofender, que davam tanto quanto recebiam em nossos relacionamentos. Eu havia me reconectado com meu pai e estava explorando cautelosamente como um relacionamento adulto com ele poderia ser. Eu estava namorando novamente, de forma mais seletiva e com expectativas mais claras sobre respeito e apoio mútuos. Mais importante, eu aprendi a confiar em mim mesma, em meus instintos, meu julgamento, meu direito de proteger o que eu havia trabalhado para conquistar. A garotinha que foi ensinada que suas necessidades vinham por último havia se tornado uma mulher que conhecia seu valor e não se desculparia por reivindicá-lo. Enquanto eu estava sentada na varanda do meu novo apartamento em uma noite amena de primavera, observando o pôr do sol pintar o horizonte de São Paulo em tons de rosa dourado, refleti sobre a jornada dolorosa do último ano. A traição fora devastadora, a batalha legal exaustiva, a ruptura familiar desoladora. No entanto, através de tudo isso, descobri uma resiliência que nunca soube que possuía. Alguns diriam que dinheiro é apenas dinheiro, que a família deveria vir antes de considerações financeiras. Mas isso nunca foi realmente sobre o dinheiro. Foi sobre respeito, limites e o direito fundamental de determinar como meus próprios recursos seriam usados. Foi sobre recusar-se a ser manipulada e explorada pelas pessoas que deveriam ter me apoiado mais. Não sei o que o futuro reserva para meu relacionamento com minha mãe e irmã. A mudança genuína é possível, mas rara, e a confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. O que sei é que nunca mais me permitirei ser explorada em nome da obrigação familiar. A verdadeira família, seja biológica ou escolhida, te constrói em vez de te destruir. Ela celebra seu sucesso em vez de ressentir-se dele. Ela respeita seus limites em vez de violá-los. Se há uma mensagem que eu poderia compartilhar com outros que se encontram presos em dinâmicas familiares disfuncionais, seria esta: você é digno de respeito. Suas conquistas são suas. Seus limites merecem ser honrados. E às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer, tanto por si mesmo quanto por sua família, é manter-se firme nessa verdade, mesmo quando dói. Você já teve que tomar uma decisão difícil para se proteger de alguém que amava? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que não está sozinho. Lembre-se, construir uma vida de dignidade e respeito começa com acreditar que você merece exatamente isso. Obrigada por ouvir minha história e desejo-lhe força em sua própria jornada de autodescoberta e cura.